Fórmula Truck. Pois é, Thiago Santa Rosa e Bárbara Franzin, né? As publicações que saíram recentemente indicando, né, e provando algo que a gente já sabia, uma série de problemas. Eu lembro que tivemos aí a etapa de Goiânia que não foi transmitida no meio do ano, e a gente, todo mundo xingou a Band e tudo. Mal sabiam que a Band era quem tinha menos culpa no cartório, porque nem a geração de TV, né, a empresa geradora de TV foi para Goiânia porque estava faltando pagamento e tudo mais. A situação tá crítica, Bárbara Franzin. Será que teremos essa categoria que a gente aprendeu a gostar e a gente tem um respeito por ela e é por isso que a gente a mantém aqui fixa no programa? Tantas categorias que já estiveram aqui e saíram, e a gente sempre faz questão de manter a Truck, por pensar que é importante divulgar e automobilismo nacional e tudo, mas tá feio e tá crítica a situação, hein? E a gente tenta também, né, incentivar os nossos ouvintes a acompanharem. A gente recebe muitos pedidos para tirar a Truck do programa e colocar outras categorias, falar de NASCAR, só que a gente é meio turrão nesse sentido e acaba defendendo aí o automobilismo nacional, mas sim, a situação da Truck é bem crítica. Ao longo do ano, né, já se vem falando de dívidas, de patrocinadores que estão deixando a categoria, narradores que não recebem, é muita confusão mesmo que está rolando. Em Guaporé também teve, né, uma situação que a corrida poderia não acontecer, então teve coisa na justiça, eles entraram com liminar na justiça comum mesmo para garantir que tivesse a etapa, porque aconteceram aí algumas tensões com a CBA, né, o Américo Teixeira Júnior, que falou que tem muita briga nos bastidores na categoria por conta de um não cumprimento de uma punição e que a etapa podia até ser cancelada. Bom, pelo menos a gente viu que aconteceu a corrida, que deu tudo certo, mas os bastidores mesmo da Truck estão dando muita coisa que falar, então tá bem complicado aí. Realmente a gente não sabe o que pode acontecer no ano que vem, se a gente vai ter realmente categoria, se é, ela tá ameaçada, se os pilotos estão tentando se organizar para criarem alguma coisa paralela. É uma pena porque é um trabalho aí do Aurélio Batista Félix que ele fez, né, durante muito tempo e fez com que a categoria crescesse. A gente não tem muitas competições de caminhão e se morresse assim dessa maneira, sabe, afundado em dívidas, com é, um monte de gente sem receber, que fez promoções para a categoria, que trabalhou, que se dedicou, seria assim um final muito ruim mesmo. Mas, Thiago Santa Rosa, apesar de todos os problemas políticos à parte, a corrida foi boa. Ou você discorda? Não, foi boa sim. Foi uma típica corrida da Fórmula Truck, né? Com muitos acidentes, problemas, uma, vamos dizer, disputa acirrada, se bem que não foi tão acirrada, porque parece que houve um controle ali da situação, né, na primeira posição, mas uma corrida boa, sim. A grande questão, Raposo, isso a gente já levantou lá no início do ano, em Santa Cruz do Sul, é que a categoria parece que começa a se nivelar tecnicamente por baixo. Aquilo que dava impressão que era desenvolvimento, hoje já dá a impressão que é realmente descaso. Do tipo, os caminhões começam a ter problemas, não porque eles estão buscando o limite, mas porque estão parados no tempo e o desenvolvimento parece que parou. Eu sempre lembro que as montadoras que estão na categoria hoje, elas não estão com o mesmo apoio, não estão investindo a mesma grana que investiam anteriormente, né? Então tem muita coisa aí que a gente tem que avaliar, né? Houve
sim, houve disputas, houve até surpresas, por exemplo, no caso, o, fugiu o nome do, do piloto que foi campeão e que Leandro perdeu Totti. várias etapas. Leandro Totti, por exemplo, terminou uma corrida. Quanto tempo que eu não vi o Leandro Totti terminando uma corrida? Assim, coisas interessantes até aconteceram. Mas aí você já não vê isso com tão bons olhos como via como antes, viu, Raposo? Essa é pelo menos a minha impressão. Bárbara Franzin, Felipe Giafone colocou então a mão no tetracampeonato, venceu as duas baterias, mas não foi fácil, né? Porque teve aí um Cirino colado, pressionando de todas as formas, o Salustiano também, mas nenhum dos dois pilotos da Mercedes conseguiram conseguiram superar o piloto da MAN Volkswagen, Felipe Giafone. Muito se fala de que ele ganha com facilidade e tudo mais, tem o melhor equipamento, então essa prova foi bem interessante nesse sentido para a gente ver que não é sempre tão fácil assim quanto parece a vida do Giafone, né? Ele enfrentou vários percalços aí ao longo das duas corridas. Teve muita ajuda também, né, do Pace Truck, né? No final da primeira prova ali, ele acabou vencendo porque não se tinha o que fazer, tinha que tirar um caminhão que saiu da pista e o tempo ia acabar da primeira prova, então foi meio aquela coisa chata que a gente não gosta muito de ganhamos porque deu a bandeira, né? Então não tem aquela disputa. Mas no todo, assim, dá para dizer que ele foi impecável, conseguiu se sustentar na frente o tempo todo. E é o caso que eu digo que foi uma vitória, assim, que não teve. Ele fez a pole e venceu as duas corridas, mas que não foi chata, né? A gente viu muitas brigas. No final da corrida tinha disputa pela primeira e segunda posição, pela terceira e pela quarta, então foi bem animado, assim. Acho que foi uma das provas aí da Truck que teve mais agitação e que a gente não viu quebras, mas sim acidentes. Eu acho que essa prova ficou mais marcada por conta disso e até alguns deles perigosos, que os pilotos brigaram, né? Foram lá para os boxes meio nervosinhos também, assim, um pouco como aconteceu na Stock Car, mas eu gostei dessa prova. Acho que eu me animei um pouco mais com a Truck do que com a própria Stock. E temos aqui comentário também da Fórmula Truck, o Josué Fraga, que estava inspirado nessa semana, escreveu e participou de todos os quadros, todos os blocos. Não, os acidentes não fizeram a corrida ser ruim, mas o mal que surge em todas as categorias do mundo do automobilismo é a mal comissão de prova não se definir entre o certo e o errado. Guaporé é uma pista bastante travada e para o caminhão não ter toques ali é quase inevitável. Se ver melhor, os toques que aconteceram se deve mais por disputa do que propriamente por erros e a saída do Diogo Paschenk foi, por exemplo, um erro, mas não tem como falar mal de uma categoria que se disputa a vitória até a linha de chegada com tudo indefinido, belas trocas de posição, dá um brilho na tanque e para terminar, não estou vendo aparentemente um término da categoria para o ano que vem. O patrocínio da Petrobras melhorando, novidades como mais corridas no ano que vem, equipes que neste ano estiveram de maneira sabática para desenvolvimento e que poderão ser melhores no ano que vem. Fatos que podem favorecer a Fórmula Truck. E também recebemos aqui o comentário do nosso querido Fabrício Dutra, que disse: corrida boa essa, várias disputas de posições, até uma boa briga pela liderança. Mais uma vez, um caminhão virado. As barreiras de pneus não deveriam ser mais altas para evitar que os caminhões subam e capotem? Bárbara Franzin. Guaporé é um circuito que a gente já viu muitos acidentes um pouco mais complicados aí na Truck. Eu acho que eles fazem o que é possível que seja feito nas condições, mas talvez sim ter um reforço ali para que os caminhões acabem não capotando
Mas eu acredito que nessa corrida, apesar das imagens impressionantes, a gente não viu nada de mais grave, né? Então, nos dois casos que os caminhões foram para o muro aí de uma maneira um pouco mais agressiva, os pilotos conseguiram sair numa boa. Então, prova que o sistema ali que eles adotaram, teoricamente, está funcionando bem. E o Fabrício Dutra continua na disputa entre o Leandro Totti e André Marques. Não achei que houve jogo sujo do Totti, como o Marques mencionou. Ele continuou no traçado que estava. Essa mudança de última etapa de Corvelo para Londrina é por política ou pelas condições do autódromo? Meio que já passamos por isso, né, Fabrício? Porque afinal é somente em dezembro e até lá ainda terá uma etapa da Stock em Corvelo. Tá realmente muito mal explicado pra gente, Fabrício, essa questão. E aí, frente a todos os problemas da categoria, não sei realmente o que tem de trás, o que tem por trás disso tudo. Você ia falar alguma coisa, senhora? Eu ia falar também, né, que o bizarro é que a Truck, além de mudar para Londrina, a corrida vai ser num sábado, que não é muito normal também. Sim, não é normal da categoria, mas alguém mencionou que a prova vai coincidir com o aniversário da cidade. Então, não, sim. teria uma justificativa do ponto de vista, vamos dizer, econômico para atrair um público que vai estar lá para comemorar o aniversário da cidade. O que fica estranho é a mudança. E aproveitando rapidinho, Guaporé não tem a mínima condição de segurança. Os muros estão muito próximos, são bem mal feitos, tá? Eu gostaria muito que tivesse um mínimo de segurança, né? Já é uma pista que teve um acidente fortíssimo anos atrás anos atrás não, há poucos anos, com o Dilmar Bueno, que saiu, voou, né? Quase morreu. Esse final de semana teve um acidente forte com o Davi Mufato. Por sinal, até já vou pedir desculpa antecipadamente que eu coloquei na enquete do programa Dilmar Bueno. Sim. E depois que eu fui perceber que era Davi Mufato, porque eu mesmo fiquei pensando, pô, Guaporé, toda vez, toda prova tem acidente. Eu acho que a Débora Rodrigues também já bateu e capotou. Então, assim, é um lugar que tem essa tendência, e a gente não culpa autódromos por corridas ruins, mas pode culpar autódromos sim por não prezar pela segurança. Nós sabemos que alguns autódromos brasileiros estão muito aquém nesse quesito. E estrutura, é estranho mesmo pensar como que tá a estrutura de um autódromo que já tem anos aí em relação a um autódromo novo, né? É curioso. O que fica me parecendo, não sei se vocês concordam comigo, que a Fórmula Truck realmente tinha que procurar qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé. Eu só queria fazer a piadinha. Pra gente fechar. O pessoal sempre pede pra cantar no podcast, ó, gente. Dessa vez foi o Raposo, a gente aguarda as avaliações de vocês. Não, eu não cantei, eu declamei só. Não, cantou. Falou poeta, né? Foi ritmado, teve uma cantoria, sim. O poeteiro. Acabou com tudo. Com isso, antes de encerrar com a Fórmula Truck, eu queria saber de vocês, que são dois jovens ainda, na flor da idade, criativos. O que poderia fazer a Fórmula Truck para sair dessa crise? Uma categoria que já foi tão grande, já teve tantos patrocinadores e ainda tem envolvimento de tantas montadoras. Bárbara, eu posso responder antes da Bárbara, que eu quero botar ela na fogueira. Adoro. Eu queria que não fosse mais uma empresa familiar. Sim, ajudaria bastante, né? Ter pessoas não tão envolvidas emocionalmente. Emocionalmente, exatamente. Talvez fosse a fórmula. Já deu certo, mas talvez se mudasse poderia ir ainda mais para frente. Mas eu ia falar também, jogar aqui, né, que eu trabalho com marketing, né, e tal. Vai, né? Ó, quem quiser uma consultoria aí não pode sair falando no podcast. Tem que guardar o segredo e saber vender.
Mas você tem alguma Muito sugestão, bem. Thiago Raposo? Muito bem, Bárbara Franzin. Não, não tenho nenhuma. Eu acho que realmente as coisas têm um. Além das acusações de má administração, a gente tem uma situação financeira ruim também em todos os lugares. A gente torce por uma recuperação do país e que isso, de certa forma, possa impulsionar novamente o sucesso da categoria. Nós não podemos perder a Fórmula Truck. Como vocês viram aqui, apesar de todas as críticas ao momento atual, os 2 e-mails que recebemos e mais os comentários feitos aqui é de que realmente foi uma belíssima prova. Pena que Leandro JF, que deve estar de mal do programa, que já não escreve, ele que nunca falhava, já não escreve há várias edições. Eu acho porque o Rosa não leu as estatísticas dele num dos programas aí. Não escreveu, ele que tanto gosta da Fórmula Truck também. Mas, para deixar o Rosa se redimir, eu vou entregar a chave do programa agora nas mãos dele.